paz do Senhor, amados irmãos, estamos aqui para a nossa última lição desse trimestre. Nós estamos então na lição 13, que vai falar sobre a esperança do apóstolo, né? Nós sabemos que nesta revista falamos sobre o apóstolo Paulo. Então, a esperança, a gloriosa esperança do apóstolo. Vamos então para a nossa lição? Aqui nós temos, na nossa revista, sobre o texto áureo que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8, que diz assim: Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Olha aqui falando sobre a esperança da salvação. E na verdade prática da nossa revista fala o seguinte: a esperança gloriosa da volta de Jesus traz sobriedade para as nossas vidas e disposição para exercer a fé e o amor em esperança. Essa é a nossa verdade prática. E aqui eu deixo a nossa pergunta: por que então devemos ter a mesma esperança que o apóstolo Paulo? Os objetivos dessa lição, nós temos como objetivo geral enfatizar a gloriosa esperança dos cristãos, que é o tema dessa nossa lição. Nos objetivos específicos, nós temos ressaltar a consciência de Paulo diante da morte. Ele faz todo um pensamento, ele faz toda uma busca sobre esse ministério dele e ele entende, né, ele sabia que a morte estava próxima. Também vamos apresentar a doutrina bíblica de Paulo sobre a volta do Senhor. E, por fim, expor sobre os tempos e as estações até a volta do Senhor. Vamos, então, para o nosso item 1. Nosso primeiro item fala sobre a consciência de Paulo diante da morte. Paulo entendia, nós vamos ver lá em 2 Timóteo, capítulo 4 e 6, que teriam a sua morte como uma oferta de sacrifício. Paulo sabia que a sua partida estava próxima, né? Aqui na nossa revista diz que o Espírito Santo fazia sentir essa proximidade para a sua morte. E o seu martírio iminente como uma oferta apresentada sobre o altar do sacrifício. Então, amados, por intermédio do Espírito Santo, prepararemos para esse tempo em esperança. Não era para estar triste, sim, ele entendia que era aquele momento. E nós vamos ver no decorrer da lição que ele fala que ele cumpriu, que ele teve a sua carreira, ele guardou a fé. No subitem desse item 1, fala sobre combater o bom combate. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Então, o apóstolo Paulo, em sua trajetória, nós sabemos, tivemos aí 13 lições, 12 antecessores falando do ministério do apóstolo Paulo. Então, nessa sua trajetória, ele adquiriu muita experiência. Ele sofreu perseguições, provações, injustiças e também plantou e confirmou, né, a criação de igrejas. Então, veja, ele teve um ministério, né, além das suas missões que ele fez para poder plantar ou implantar essas igrejas. Então, ele teve uma vasta experiência. Como ele diz, eu combati o bom combate, né? Fiz realmente o que deveria ser feito, mesmo sofrendo todas essas adversidades. E eu pergunto a você, qual é o combate que você está combatendo? Nós sabemos que, pela vida do apóstolo Paulo, ele buscava falar, não é, do Evangelho, falar de Jesus para aqueles que não o conheciam, que talvez não teriam acesso. Então, ele buscava com muito afinco falar de Jesus. E você, qual é o combate que você está combatendo? O que é que você está, então, fazendo em razão deste sentido que nós vamos falar aqui de Paulo? No subitem 3, fala da gratidão e esperança.
está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Ele guardou a fé. Acabou a carreira, começou e terminou bem. Nós sabemos, né, que teve toda uma evolução até ele ter esse encontro real com Jesus Cristo, mas ali, daquele momento, ele foi vocacionado pelo nosso Senhor Jesus e fez, né, a sua carreira, fez o seu trabalho em prol de falar sobre o amor de Jesus. O término, então, neste caso aqui, nós estamos falando, né, da morte dele, que ele estava se preparando e sabia da morte. O término é tão importante ou até mais importante do que o começo. Então, ele começou e terminou bem. Muitos desistem no caminho. Nós sabemos quantas perseguições, quantas dificuldades ele passou, quantos sofrimentos ele teve, injustiças, nós sabemos de tudo isso. Foi preso, enfim. Ele perseverou, né? Não desistiu. Então, acabou a carreira. E também guardou a fé. Imagine, amados, numa situação que ele viveu, na incompreensão até mesmo de outros apóstolos no início, ele mesmo assim, ele sabia a missão dele, ele sabia que ele tinha a sua vocação, que ele tinha o seu ministério. Então, durante todos esses anos do seu ministério, a sua fé permaneceu pujante e robusta, firme. Então, ele guardou a fé mesmo diante das adversidades que ele passou. Ele seguiu firme e não negou sua fé. Vamos ler esse trecho que está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8, que diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. A todos que estiverem esperando, como ele diz aqui, amarem a vinda do nosso Senhor Jesus. Vamos então para o item 2 da nossa lição, que é o nosso segundo objetivo específico. Vamos falar da doutrina bíblica de Paulo sobre a volta do Senhor. O subitem 1 diz sobre a volta do Senhor. Sabemos aqui o que está dito na nossa revista, a ressurreição dos mortos em Cristo e o arrebatamento dos vivos, né, em Cristo. Aqueles que creem, aqueles que estão seguindo, não é? Nós também vamos ver aqui no subitem 2 as duas fases da vinda de Cristo, como está colocado ali na nossa revista. A primeira para os salvos, encontrará então a sua noiva, a igreja do Senhor. A segunda para todos, né? Então ele diz que todo olho verá. Na primeira, alguns veriam, aqui todo olho verá. Todas as pessoas, né? Todos os homens vão contemplar essa segunda vinda de Cristo. E também teremos ali no subitem 3 falar da grande tribulação. Ali está muito claro que a igreja do Senhor não estará aqui, será retirada antes desse período. Então, vamos ler com muita atenção o que está na nossa revista, entender sobre essa doutrina bíblica que Paulo ali pregava, né? Que nós também vamos pregar e falar, que nós cremos como algo verdadeiro e o que está na Bíblia. Nós vamos aqui lembrar o que está lá no item 11 do nosso credo da Assembleia de Deus, que diz assim: na segunda vinda pré-milenial de Cristo em duas fases distintas. Então, no credo diz, cremos, não é? No item 11 diz, na vinda pré-milenial de Cristo em duas fases distintas, como nós já ali pontuamos o que está na nossa revista. A explicação é, primeira fase, invisível ao mundo, para arrebatar a sua igreja fiel da terra antes da grande tribulação, e também, na segunda fase, visível e corporal, com sua igreja para reinar sobre o mundo durante 1000 anos.
Então, confirmando, inclusive, é o que nós cremos e nós entendemos. Então, agora vamos para o item 3 da nossa lição, que fala sobre os tempos e as estações até a volta do Senhor. No subitem 1, nós vamos falar aqui dos tempos e das estações. É o que está lá em Atos 1:7, quando Jesus disse: não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Aqui, amados, para reforçar que não devemos procurar datas, períodos, fazer cálculos. Nós sabemos que algumas pessoas, às vezes até denominações, ficam preocupadas com isso. Precisamos ser, sim, vigilantes. Sabemos que a volta de Jesus é certa. Mas aqui Jesus deixou muito claro que não precisamos, então, ficar preocupados com tempos e estações que o Pai estabeleceu. No subitem 2 desse item 3, nós vamos falar da dimensão do Espírito, uma dimensão do porvir. O Espírito Santo na vida da igreja é um anúncio de que brevemente o Senhor voltará. Ele mesmo disse que ia deixá-lo, né, esse Consolador, e nós sabemos aqui que ele vai nos preparando, ele vai nos dizendo, ele vai nos orientando, nos guiando, assim como Paulo sentiu, como a nossa revista mesmo diz, que a morte dele era próxima, então ele era conduzido pelo Espírito Santo. Também compreendemos que ele, agindo na igreja, já prenuncia a volta do Senhor, né? Confirma. No subitem 3, também falamos aqui sobre o Espírito e porvir, temas da nossa pregação. É o que está lá em Atos, capítulo 1, dos versículos 8 ao 11, que fala sobre a igreja de Jesus, nasceu no fogo e debaixo da promessa da sua volta. Então, temos a certeza dessa sua volta. Há uma promessa para a volta de Jesus. Amados, vamos então para a nossa conclusão da nossa lição número 13, que falou da gloriosa esperança do apóstolo Paulo. O que nós vamos falar aqui para nós entendermos e resumirmos essa lição? Veja, lá nós perguntamos sobre se essa esperança de Paulo deveria ser nossa. Aqui é a resposta: sim. A esperança de Paulo deve ser a nossa, da volta de Cristo. Falarmos dessa volta com essa certeza. O Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento, nós já sabemos disso. Precisamos estar vigilantes. Aqui eu quero destacar o texto que está lá em Atos 1, dos versículos 8 ao 11, que diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Uma certeza. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Ou seja, aqueles que estavam ali olhando, ouviram isso de Jesus e o viram subir. E estando com os olhos fitos no céu, então aquelas pessoas que estavam ali admirando aquele momento, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, dizendo: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Ou seja, por que ainda estão esperando alguma coisa acontecer naquele momento? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Então, essa aqui reforça essa certeza que Paulo também tinha no seu coração, que Jesus voltaria, assim como está aqui relatado em Atos. Então, não precisa ficar aguardando, como foi falado aqui, nesse tempo, calculando, mas tendo a certeza que ele virá e estará aqui conosco, virá buscar a sua igreja, como nós já comentamos. Amém, amados? Então, foi essa a nossa lição número 13. Nós
Então, encerramos esse ano com muita alegria por conhecermos um pouco mais sobre a vida do apóstolo Paulo, seu ministério, tudo o que ele viveu. Foi uma revista muito rica em detalhes, inclusive. Nós temos muito que aprender sobre essa caminhada do apóstolo Paulo. Sendo, então, essa última lição do ano, eu quero desejar a todos que seja um ano de muita alegria, 2022, de muita paz, de muita saúde, e que Deus abençoe vocês ricamente, e logo mais nós já estaremos com a nossa próxima revista para o primeiro trimestre de 2022. Deus abençoe a vida de vocês, boas festas, em família e com saúde. Obrigada.